nós vamos meditar nessa manhã nos versos 3 a 8. Quando você abre sua Bíblia, vou expor aqui o meu projeto ou plano. Nós estamos nos aproximando das eleições presidenciais e é sempre bom que haja uma palavra da Escritura, sempre, né? Não só nessa época, mas sempre. E na exposição sequencial do texto, quando nós chegarmos em Romanos, no capítulo 13, nós temos um texto que fala sobre a nossa relação, o nosso relacionamento com as autoridades. Então, hoje nós vamos até o versículo 8, e aí nós vamos pular do verso 9 até o 21. Domingo que vem, nós vamos expor o capítulo 13, que fala sobre esse tema, e que é apropriado falar dele antes das nossas eleições que teremos no dia 7 de outubro. Aí no outro domingo nós voltamos a essa parte do capítulo 12, tá bom? Então, só aqui deixando preparado o nosso caminho para as exposições dos próximos domingos. Mas hoje vamos focar os nossos olhos em Romanos 12, dos versos 3 a 8, onde o apóstolo Paulo nos diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. E quem exerce misericórdia com alegria. Oremos. Senhor, estamos diante da Tua santa e bendita palavra. E queremos nessa manhã, ó Deus, ser exortados pelo Senhor na palavra, na Escritura. E assim, ó Deus, nós rogamos a Tua misericórdia, rogamos, ó Deus, a presença do Teu Espírito Santo iluminador, e que Ele mesmo, ó Deus, aplique a verdade à nossa mente e coração, a fim de que, ó Deus, sejamos mais uma vez transformados na nossa mente para poder experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Assim, ó Deus, ensina aos Teus filhos. Também, ó Deus, aqueles que estão aqui nessa manhã e não conhecem a luz do Evangelho de Cristo, que o Senhor traga a luz e a conversão aos seus corações, a fim de que conheçam a Tua verdade. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. A Escritura, ela deve servir para nós como um espelho da alma. Nós precisamos olhar para a Bíblia e olhar para nós mesmos. Um dos nossos grandes problemas é que a gente olha para a Bíblia e a nossa mente cheia de pecado, ela lembra de quem? Dos outros. A gente lembra das outras pessoas que não cumpriram, das outras pessoas que não fizeram, das outras pessoas que não obedeceram, e nos esquecemos de olhar para nós mesmos. Isso é muito perigoso, queridos. Sabe por quê? Porque isso nos leva a viver uma vida de hipocrisia. Quando a Escritura não é o espelho da nossa alma, ela não alimenta-nos da verdade, nem para nos confrontar e nem para nos consolar. Isso é importantíssimo. Então,
nós acabamos tendo tendências na nossa vida, quando não confrontamos a nossa alma com a Escritura, tendências que estão erradas. Essa semana, lendo um livro do Dr. Paul Tripp, me deparei com as seguintes afirmações que ele fez. Ele disse: temos a tendência de dar crédito excessivo a nós mesmos. Fala a verdade. Eu tenho crédito, não tenho? Esses créditos, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou uma pessoa legal, porque eu tento tratar as pessoas bem, eles me dão crédito para de vez em quando poder tratar alguém mal também. Afinal de contas, ninguém é de ferro, eu sou humano, eu sou carnal, eu também tenho os meus pecadinhos. E nós vamos nessa de ter crédito, achando que nós temos crédito demais em nós mesmos. Nós achamos que temos muita justiça. Não, eu sou um cara justo, eu trato as pessoas bem, eu olho para a verdade, eu peso na balança e eu tento tratar todos com justiça. Tendemos a pensar que nós temos mais sabedoria do que nós temos. É muito fácil, gente, é muito comum. Eu me pego olhando para alguém falando alguma coisa ou fazendo alguma coisa e digo assim: não, peraí. Eu sei mais e eu sei melhor. E a gente então enche, o nosso balão de sabedoria achando que nós temos mais do que temos. Nós temos uma tendência de nos orgulhar do nosso caráter. Não, meu caráter é correto. Sabe por quê? Porque eu olho e tem gente que é muito pior do que eu. Como tem gente que é muito pior do que eu tendo a pensar que o meu caráter está num nível acima dos demais. Eu tenho a tendência de pensar que eu sou mais paciente do que de fato eu sou. Afinal de contas, olha o que eu já aguentei na vida, olha as pessoas que eu já aguentei na vida, olha o que eu já passei na vida. Eu sou muito paciente. E nós continuamos a nos encher dessas coisas e dando-nos crédito de coisas que nós não temos. Tendemos a pensar que, eu sou perseverante. Olha só onde eu já cheguei. Eu não desisti, eu vim aqui até agora. Então eu sou a pessoa mais perseverante, uma das mais que eu conheço. Talvez tenha 3 ou 4 pessoas na vida que eu conheça que sejam mais perseverantes que eu, mas eu cheguei até esse ponto. Eu tenho a tendência de achar que eu sou submisso, que eu sou obediente, que eu ouço a voz de Deus e cumpro. Eu tenho uma tendência de achar que eu sou mais comprometido com o reino de Deus do que de fato eu sou. E simplesmente, no final das contas, quando nós não confrontamos a nossa alma com o espelho da palavra de Deus, nós temos a tendência de nos achar mais piedosos do que de fato somos. E o meu projeto nessa manhã é nos colocar diante do espelho da alma da Escritura, em Romanos capítulo 12, versos 3 a 8, e descobrir que eu não sou e que nem você é tudo isso que você e eu pensamos ser. E talvez você esteja pensando aí, pode ser que o senhor não seja, mas eu sou. E isso já é uma prova de que a coisa está indo para o lado errado. O apóstolo Paulo ele tem um grande projeto na carta aos Romanos, que nós estamos estudando ao longo desse tempo, para chegar nesse ponto de nos confrontar a alma. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo demonstrou nos primeiros capítulos de Romanos que todos estão carentes da glória de Deus. Nenhum homem consegue agradar a Deus, quer seja pela sua consciência, que tem a lei de Deus gravada lá dentro, quer seja pela revelação de Deus na natureza, quer seja pela própria palavra escrita de Deus, que os judeus tinham à sua completa disposição. Ninguém é capaz de agradar a Deus, nenhum homem. Todos estão encerrados debaixo da condenação e da morte. E aqui vem um primeiro confronto para a alma. Talvez você esteja aqui hoje sentando achando assim, não, eu mereço ir para o céu. Eu já fiz muita coisa boa, eu já ajudei os pobres, eu já ajudei velhinhas a atravessar a rua, eu já dei dinheiro para tais instituições de caridade, eu faço isso com regularidade. Talvez este seja o primeiro espelho da alma que você precisa ser confrontado nessa manhã. A Escritura diz, a Escritura revela, você não é bom. Você carece de Jesus Cristo. E esse é o segundo bloco, Romanos capítulo 3, versos 21 até o capítulo 5.
A única solução para o homem é a justiça de Jesus Cristo, é a justificação pela fé. É esse que é verdadeiro homem, que é o segundo Adão, que vem e morre no lugar para dar justiça que eu não tenho, para que eu possa estar em paz com Deus. E aqui vem a segunda parte, a segunda faceta do espelho para a alma. Porque esse é outro problema que nós enfrentamos. Muitas vezes nós conhecemos o nosso primeiro estado, mas nós não confiamos na obra de Cristo. E aí nós vivemos vidas cristãs capengas, porque nós continuamos a achar que somos nós que nos justificamos pelas nossas boas obras. E a Escritura diz, não é isso. Você nunca vai se justificar. Muitas vezes nós não acreditamos que a obra de Cristo é suficiente para perdoar todos os meus pecados, os pecados que eu cometi no passado, os pecados que eu cometo no presente e os pecados que eu vou cometer no futuro, estão debaixo do sangue de Jesus Cristo. E alguém pergunta, e aí, Paulo? Agora que eu já fui justificado, como é que eu vou viver nesse mundo? Eu tenho uma luta no meu coração aqui. E o apóstolo Paulo então explica os passos para nós vivermos a nossa santificação, capítulos 6, 7 e 8. Como é que nós vivemos diante do Senhor essa vida, mesmo com lutas, mesmo com pecados, numa caminhada que nos dobra, que nos quebra, que nos faz dobrar-nos diante da cruz de Jesus Cristo todos os dias e glorificar o nome de Deus. E depois dos capítulos 9 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo vai responder uma pergunta que era muito importante para aquela igreja naquela época e para a igreja de Jesus Cristo em todas as épocas, porque ele vai explicar sobre a pergunta que era feita, mas Paulo, como é que ficam os judeus, aquele pessoal lá do Antigo Testamento, que Deus fez promessa para eles, que Deus falou tanta coisa para eles, agora você está dizendo que é a igreja que vai viver essas coisas. E aí então o apóstolo Paulo, falando de maneira específica a situação dos romanos, ele volta no tema da salvação pela graça, a forma como Deus salva e a maneira como os homens são responsáveis pela sua própria perdição. Quando acabam as palavras, quando o apóstolo Paulo explica todas essas coisas, ele explode em adoração. E nós já explicamos isso aqui anteriormente. A nossa resposta à verdade de Deus, a nossa resposta à revelação de Deus, a nossa resposta a todo esse plano, a todo esse projeto fantástico e tremendo que Deus traz para o seu povo, para a sua igreja, ele nos faz explodir em adoração. É por isso que o apóstolo Paulo termina o capítulo 11 dizendo, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, quem conheceu a mente de Deus, quem foi o seu conselheiro, quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído. E então o apóstolo Paulo adora. E é por isso, queridos, que eu insisto com vocês que ao ouvirmos a palavra, que ao nos debruçarmos sobre essa palavra de Deus, que ao nos ajuntarmos como igreja e povo de Deus, a nossa resposta à palavra é adoração. O incrédulo não entende isso. Por que esse povo doido se reúne todos os domingos e canta esses cânticos que já cantaram diversas vezes, falando de um Deus que eles não enxergam, de um Deus que eles não veem, e dizem que Ele é bom, dizem que Ele faz coisas que essas pessoas não são capazes de entender. Por quê? Porque nós experimentamos essa verdade toda que é revelada e descrita nas Escrituras. É por isso que nós adoramos. É por isso que o nosso coração explode para cantar, seja eu afinado ou desafinado. Por quê? Porque eu preciso responder a Deus com os meus lábios,
com um novo cântico, um cântico que é renovado na minha alma pela verdade do Senhor. Quando chegamos então no capítulo 12, o apóstolo Paulo agora vai falar de como nós nos relacionamos, porque nos relacionamentos nós vamos mostrar toda essa verdade que veio anteriormente. No domingo passado nós estudamos como nós nos relacionamos com Deus. Versos 1 e 2 do capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que pelas misericórdias de Deus, ele roga que os crentes apresentem o corpo por sacrifício vivo a Deus. Então nós precisamos nos apresentar inteiros. E no verso 2 ele diz que nós precisamos apresentar a nossa mente diante de Deus. Entregue-se completamente. Deus não aceita um pedaço seu. Deus só aceita você inteiro. Então, corpo e mente transformada, não pensando, não se adequando aos esquemas do século, nos fazem experimentar a vontade de Deus. E aqui então nós precisamos lembrar de algo importantíssimo, que é essa relação da fé que nós temos com as nossas obras, com aquilo que nós vamos fazer. Essa motivação que são as misericórdias de Deus, elas devem causar transformação no uso do nosso corpo. Então aquela boca que você usava para amaldiçoar, agora você usa para abençoar. Aqueles pés que corriam para fazer o mal, agora correm para fazer o bem. Aquelas mãos que eram fáceis e rápidas em esmurrar, agora elas são aquelas mãos que estão prontas para levantar o cansado e assim por diante. Nós vamos experimentando por causa da mente que é transformada, inundada pela palavra de Deus, num fazer santo, num fazer agradável, por causa de uma transformação de dentro para fora. E aí então nós entendemos essa relação da nossa fé com as nossas obras. A gente fala constantemente, a Escritura fala constantemente, ninguém é salvo por fazer obras. Ponto. Ninguém consegue fazer obras e agradar a Deus. Não tem jeito. E Tiago vai nos dizer, entretanto, que é nas obras que nós mostramos a realidade da nossa fé. Lembram desse texto lá de Tiago? Me mostra a sua fé sem obras? Cadê? Eu não consigo ver, mas pelas minhas obras eu consigo mostrar a minha fé. Ok, então agora eu vou fazer obras, certo? Certo, nós temos que trabalhar, nós estamos aqui para servir, não é isso? Sim, perfeito, mas é nos relacionamentos que nós vamos mostrar a legitimidade das nossas obras. Porque pode ser que nós estejamos aqui tentando ainda fazer obras para a nossa própria salvação. E não tem jeito. Então, as nossas obras, elas se mostram legítimas em relação à fé que nos foi dada quando nós sabemos, dentro do corpo de Cristo, nos relacionar. Então, quando você vai a uma igreja e o povo lá dentro daquela igreja, tudo brigado, tudo de cara feia um com o outro, todo mundo cheio de mimimi, todo mundo cheio de não me toques, todo mundo... O que está acontecendo? O que está acontecendo é que as pessoas dizem, não, eu fui salvo pela graça e agora eu estou fazendo obras. Mas aquelas obras não são cativantes, elas não são reais, elas não são verdadeira demonstração da fé. É por isso que na igreja nós precisamos viver em paz. Mas às vezes a gente vai a igrejas que elas são um verdadeiro ringue. Todo mundo está brigando, todo mundo está se bicando, todo mundo está batendo um no outro. Aquela boca que era para transmitir graça, ela sai do culto para fazer fofoca. Aquela roda dos santos que era para mostrar amor, rapidamente torna-se em roda de escarnecedores. Tem alguma coisa errada, irmãos. Tem alguma coisa essencialmente errada. Se é isso que acontece nas nossas comunidades,
se é isso que acontece na nossa igreja. Então, quero de novo passar. A fé eu recebo de graça, é dom de Deus, ok? As obras são a consequência da fé e do amor gratuito que eu recebi. Terceiro, os relacionamentos são a demonstração da verdade, da fé e das obras que nós fazemos. É isso que nós precisamos essencialmente aprender. Porque senão nós podemos nos tornar, como eu disse bem no comecinho, hipócritas. Eu vou ter uma aparência de piedade. Olha, esse pastor aí, nossa, ele deve ser bom. Ele até chora quando ele prega. E eu não escrevo aqui no meu esboço chorar aqui. Eu choro porque eu choro mesmo. A palavra de Deus me emociona. Mas não adianta se eu fizer essas coisas, ou se alguém fizer ou se alguém se levantar e fizer belas orações e não souber se relacionar no corpo de Cristo. Não adianta nada. Então, às vezes, nós podemos ter grande aparência de piedade. Às vezes, nós podemos estar ativamente ocupados na obra da igreja. Mas a nossa devoção é rasa, porque nós não sabemos nos relacionar no corpo de Cristo. Então nós pegamos aquela maturidade que deveríamos ter e transformamos em outra coisa, em aparência, em estudo. Às vezes a gente estuda, mas aquele estudo não significa nada. A gente confunde até, olha, eu estudo muito a Bíblia, mas não tem maturidade nenhuma diante da Bíblia. E é sobre isso que o apóstolo Paulo aqui então nos exorta. A primeira coisa que ele nos ensina é que nós devemos aprender a pensar com uma certa moderação. E a gente gosta de pensar com moderação a respeito dos outros. Não, pastor, eu olho para as outras pessoas e eu consigo fazer julgamentos, eu entendo se está passando por um problema. Não, nada disso. O apóstolo Paulo não está falando para pensar dos outros. Ele está dizendo para pensar de você mesmo. Ele diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ora, lembram-se, o apóstolo Paulo havia dito, não vos conformeis com este século, mas deixai-vos transformar pela renovação da vossa mente. Como é que o século pensa, gente? Como é que o mundo pensa a respeito da maneira que nós devemos socialmente nos relacionar? Ora, o mundo nos ensina a competir e a comparar. E eu não estou dizendo que todo tipo de competição é ruim. Eu sou meritocrata. Não tenho problema com isso. Mas a maneira com que o mundo nos ensina a pensar a respeito de nós mesmos é pensar com uma escala impiedosa. Então, eu sou mais o que do que o outro. Todos esses mais o que do que o outro me ensinam a me tornar ou superior ou inferior ao outro. Então, sempre no mundo vai ter alguém mais que. Eu já falei para vocês essa história, eu conheci um homem muito rico. Muito rico. Eu nunca vi alguém que tivesse tanta riqueza na vida. Eu nunca vi tanta abundância. Eu nunca vi tantas propriedades. Mas aí eu fui olhar na lista, ele era o 40º mais rico daquele país. Ou seja, tinha 40 na frente dele. Sempre vai ter alguém mais rico. Se você acha que beleza é um valor intrínseco,
que você cultiva, sempre vai ter alguém mais bonito que você e sempre vai ter alguém com uma opinião diferente da sua quanto à beleza. Sempre vai ter alguém mais inteligente que você. Sempre vai ter alguém mais inteligente que você. Eu gosto de estudar, eu gosto dos títulos que eu obtive, mas cada dia eu percebo que eu preciso ser humilhado por essas coisas, em primeiro lugar, porque existe muito conhecimento e o meu conhecimento é raso. E sempre tem alguém que sabe mais do que eu. Sempre. O mundo nos ensina a competir para ganhar do outro, para vencer o outro, para superar o outro. A motivação que está por trás disso é o nosso orgulho, que foi exatamente a causa da nossa queda. Mas o apóstolo Paulo começa dizendo exatamente o verso 3, porque pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós, cuidado. É interessante essa expressãozinha, eu vos digo. Quem que gostava de usar essa expressão no Novo Testamento? Jesus. Ele sempre emendava com a palavra amém, né? Amém, amém, em verdade, vos digo. O apóstolo Paulo toma essa expressão de Jesus para exatamente trazer força à palavra apostólica que ele está dando aqui à igreja. Olha, eu vos digo, ninguém pense de si mesmo além do que convém. E eu posso dizer isso, diz o apóstolo, porque me foi dada uma graça que me qualifica a dizer isso para vocês, para que vocês aprendam a pensar da maneira correta. Então, não pense conforme o século pensa. Vamos pensar aqui como igreja. Nós somos a Igreja Presbiteriana na Barra Funda. A gente tem vários motivos para nos tornar orgulhosos. Se existe uma raça que é orgulhosa, chama-se a raça dos reformados. É o grupo mais orgulhoso que existe dos cristãos na face da terra. Nós somos presbiterianos, segundo motivo de orgulho. E nós acabamos fazendo, sabe o quê? A gente, por causa do nosso orgulho, a gente acaba perdendo a visão do reino de Deus. Eu conheci uma igreja numa certa cidade que alguns aqui conhecem, que alguns anos atrás, o lema dela, o alvo dela, o objetivo dela era tornar-se a maior igreja da cidade. Qual o ponto? Qual o sentido? É olhar para o reino de Deus como se ele fosse uma competição. Se você tivesse um negócio, certo? E você quisesse que o alvo do seu negócio é o lucro, e aí você então podia até dizer para o seu negócio, eu quero ser o maior aqui da cidade, eu quero ser o maior do país, eu quero crescer e ser grande, porque eu tenho esse alvo. Na igreja isso não faz sentido. Nós temos que ser cuidadosos, porque individualmente e coletivamente nós podemos abraçar esses conceitos e essas ideias tolas da forma como o mundo pensa. Agora, como é que uma mente que foi renovada, conforme nos é dito aqui no versículo 2, que a gente não deve se conformar com esse esquema do século, como é que ela pensa? Ela não pensa de si mesmo além do que convém. O que significa isso? Não pensar além do que convém. Ora, significa que eu não vou pensar nem acima e nem abaixo. E às vezes o nosso problema é que a gente pensa abaixo também. Não, eu tenho que pensar na medida certa. E é exatamente porque não sabemos e ao longo da vida cristã não aprendemos a pensar na medida certa, é que os crentes tropeçam. Porque o seu coração orgulhoso, ele vem na frente do corpo de Cristo. Mas não devia ser assim. Nós entregamos a nossa vida
como um sacrifício vivo a Deus. O que é um sacrifício, gente? O que é entregar? É dar completamente. E é absolutamente, lembram, eu usei a figura no domingo passado, o sacrifício que Paulo se refere aqui, que era um sacrifício do Antigo Testamento, era o sacrifício do holocausto. Lembra que eu expliquei sobre o sacrifício do holocausto? Ele era todo ele, inteiro, completamente consumido pelo fogo, ou seja, você não recebe nada de volta. A nossa vida tem que ser um sacrifício vivo diante de Deus, para não receber nada de volta. Não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. No português, a palavra pensar aparece aqui 2 vezes. Cada um não pense de si mesmo, mas pense com moderação. Na língua original, a palavra pensar aparece 4 vezes. Porque tem a ver com aquilo, com a maneira com que a gente avalia a nossa vida diante do mundo de Deus. E ele diz que eu preciso pensar segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ora, o que significa isso? Quando a gente lê pela primeira vez a medida da fé, a primeira impressão que a gente tem é que Deus deu a cada um tanto de fé, não é? Então, o pastor Mauro, ele é pastor, ele deve inclusive ter mais fé do que os outros, não é isso? E o outro tem menos fé, e o outro tem menos fé, e um tem pouca fé. Não. Ainda que a impressão que o texto dê seja essa, não é isso. O que significa a medida da fé pela qual nós devemos buscar moderação? Essa palavra moderação tem a ver com sobriedade, com ser sóbrio, que tem a ver com estar bêbado ou não bêbado, né? E é uma maneira de nós entendermos e olharmos para nós mesmos com humildade. Eu não devo pensar nem mais e nem menos. Eu tenho que reconhecer o ponto da minha partida. Essa medida da fé é a palavra metros. Então é a maneira de eu medir a fé. E o apóstolo Paulo, eu acredito, e os comentaristas estudiosos aqui, eles não concordam, vai ter gente puxando para todo lado, mas eu entendo aqui, que na verdade a medida que eu tenho que partir é a medida da qual eu saí. Sabe qual foi? Sabe qual é a minha medida? 0. Sabe qual é o tamanho da minha fé? Sabe onde eu comecei com a fé? 0. A fé é um dom gratuito, um presente que é dado a todos nós. E eu tenho que me olhar e me comparar com você na medida da fé. Qual é a medida da fé comum a mim e a você? 0. Todos nós recebemos o mesmo dom. O dom da fé, o presente da fé. E tendo recebido o presente da fé, agora, eu não posso me olhar como superior a ninguém. Mas sabe o que acontece? Cada vez que alguém fala uma coisa e eu me ofendo, sabe por quê? Sabe por quê que... Qual que é a resposta do mundo? Se você não quer se incomodar, o que você diz? Lembra o que a gente falava quando criança, depois quando adolescente, depois quando jovem, agora quando adulto, porque a gente continua infantil? O que vem de baixo não me atinge. Lembra que você falava isso? O que você está fazendo quando você diz isso? Eu não vou me ofender porque o que vem de baixo não me atinge. O que você está fazendo com isso? Você está dizendo eu sou o melhor, eu sou superior. E quando alguém que quem sabe você julga superior fala alguma coisa e você se ofende, por que você se ofende? Você se ofende porque você pensa de você aquém do que convém. Ou você pensa além, ou você pensa aquém. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós devemos fazer um exercício de aprender aqui no corpo de Cristo, aqui na igreja, aqui na nossa convivência, por causa dessa medida da fé que foi dada para todos nós, a nos considerar como irmãos em Cristo e como iguais. Então,
ainda que existam diferentes posições de trabalho dentro do corpo de Cristo, não existe aquela que seja superior. Não existe aquela que seja mais importante, nem a do pastor. Aí você fala assim, pastor, para o senhor é fácil, né? O senhor fica aí nesse lugar mais elevado, acima dos outros, olhando de cima, então para o senhor é fácil. Mas para mim não é fácil. Não, queridos. Nada disso. Nada disso. Deus entrega, e aí sim vem a experiência dessa vontade de Deus, Ele nos dá uma razão bíblica. Paulo usa uma de suas preferidas ilustrações, que é comparar a igreja com um corpo. Aliás, não é só uma comparação, a igreja é um corpo no qual Cristo é o cabeça, e ele diz no verso 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tem coisa no meu corpo que eu nunca dou importância. Até na hora que começa a doer. É assim ou não é? Até na hora que começa. Tem gente que gosta, não. Tem gente que fala, não, minha orelha é grande, meu nariz é grande, minha boca é assim, meus dentes são aquilo. Tem gente, cada um olha para uma coisa, né? A gente parece que tem uma certa fixação. Até na hora que começa a doer. Até o famoso apêndice, que era tido como órgão vestigial, que não tinha nenhuma função no corpo humano, hoje a gente sabe que tem uma função. A gente diz que a função é inflamar, não é? Mas, segundo estudos, o apêndice é um órgão regulatório das bactérias do nosso corpo. E é por isso que ele tem essa tendência de quê? De inflamar. Mas ele é que distribui o volume de bactérias que a gente precisa ter. Ele guarda ou ele libera essas bactérias para que eu tenha equilíbrio. E se você não sabe, por acaso, você é cheio de bactérias. Desculpa trazer essa mensagem no meio do sermão. Tudo tem uma função no corpo. A sua unha tem função. As mulheres sabem disso. Não sabem? Até os que perderam o cabelo sabem que o cabelo tem função. Vai para o sol, careca. Tudo tem função. O que é mais importante? E a explicação é, não há nada mais importante. Somos todos, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Mas aí você vai dizer assim, mas pastor, existe órgão vital. Não existe? O órgão vital deve ser o pastor. Não é não? O coração, a mente. De novo, ninguém é insubstituível. Sabe quem é a única pessoa insubstituível na igreja de Cristo? Cristo. Ninguém mais. Nossas gerações vêm e vão. Nós nascemos e nós morremos. E Cristo vive eternamente. Nós somos membros de um corpo. Nós fomos feitos por Jesus Cristo, segundo o apóstolo Paulo em Efésios 2. Somos feituras dele para uma razão, para um objetivo. Criados em Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Nós fomos feitos parte do corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, para andar nas boas obras de Cristo. Então, o que a gente tem que fazer para experimentar a boa, santa, agradável vontade de Deus? Como é que eu vivo como um sacrifício vivo diante de Deus? Aprendendo a servir.
O problema é que a gente tem uma vontade de quê? De ser servido. Eu gosto de ser servido. Eu gosto de avaliar o serviço. Mas eu nasci para servir. Eu fui criado em Cristo para servir. É para isso que eu fui chamado. Essas são as boas obras. Gente, isso muda a vida da igreja. Se a igreja entender, se eu pudesse pegar a cabeça de cada um de nós, e eu falo nós porque a minha cabeça precisa entender isso todos os dias de novo. Se cada um de nós pudéssemos ter a cabeça aberta e entender completamente que o nosso papel aqui é servir o outro e não ser servido pelo outro, como isso seria revolucionário! Isso ia me livrar dos meus ciúmes. Porque a igreja às vezes tem ciúmes, tem gente ciumenta, fica olhando para o outro falando assim, o outro está fazendo e estão vendo mais o que ele está fazendo do que eu estou. Estão olhando mais para ele do que para mim. E aí então nós buscamos reconhecimento do mundo, ou reconhecimento dos homens. Nós buscamos status. Nós olhamos de cima para baixo para os outros. Ou nós achamos que o que nós fazemos é a coisa mais importante. Então, todo mundo tinha que fazer a mesma coisa que eu, porque a coisa que eu faço é aquela mais importante. Não, queridos. O plano de Deus é lindo, perfeito e maravilhoso. Ele quer que nós tenhamos uma absoluta unidade na mensagem e no compromisso com o cabeça do corpo. Mas Ele quer que nós tenhamos diversidade no serviço. Unidade no compromisso, unidade na mensagem, uma só mente, um só coração, um só Senhor, um só batismo. Mas no serviço nós somos absolutamente diversos. Cada um tem um papel diferente, cada um tem uma utilidade que é diferente. Todos esses papéis que nós temos, eles são únicos, distintos. Tem julho, nós mudamos para cá no primeiro domingo de julho, não foi isso? Julho, agosto, nós vamos entrar para o mês de... Bom, estamos terminando setembro agora, né? Tem mais um domingo em setembro. 3 meses que nós estamos aqui. Eu já contei essa história para alguns. Depois que a gente mudou para cá, começou a surgir no nosso meio uma série de conflitos. Pequenos conflitos. A razão é muito simples. Todo domingo surgia um conflito aqui, um conflito aqui, um conflito aqui. E alguém me perguntou assim, vocês não vão saber quem é. Ele falou assim, pai, todo domingo agora a gente vai ter briga? A gente vai ter uma briga todo domingo? Por quê? Eu falei assim, porque agora nós estamos envolvidos em outros tipos de serviço. E agora nós temos que aprender as coisas. Nós vamos aprender as coisas. Meus irmãos, nós aprendemos as coisas do Espírito e a viver em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, resolvendo os conflitos. Não quer dizer que não vai ter conflito. Mas absolutamente olhando de maneira clara para as coisas que se apresentam diante de nós e orientados pelo Espírito Santo de Deus, aprender a resolver cada uma dessas coisas. Não colocando a nós mesmos na frente de qualquer outro, mas sempre nos humilhando dentro desses processos, porque aí nós vamos aprender a pensar com moderação. Isso é que vai nos levar a pensar sobre essa estatura, a medida bíblica daquilo que nós devemos ser. Então o apóstolo Paulo diz, então, já que nós somos corpo, somos vários membros, a figura a pensar é o seguinte, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, e aí o apóstolo Paulo começa a fazer uma lista de dons, uma das listas que tem no Novo Testamento. Aqui ele cita algumas coisas, e aqui eu preciso fazer uma rápida
introdução para vocês a essa ideia. Porque tem muita gente que acha assim, olha, na Bíblia, no Novo Testamento, tem 3 listas de dons espirituais. Então, essas 3 listas formam todo o escopo e a gama de dons que devem existir no corpo de Cristo. E eu não acredito que essas listas estejam no Novo Testamento para isso. O apóstolo Paulo cita alguns exemplos dos chamados dons espirituais. Aliás, eu nunca achei uma pessoa que tivesse um dom espiritual só. Deus usa aquilo que nós temos como habilidades, como talentos naturais, a nossa personalidade, a nossa disposição para o serviço, e com essas todas coisas ele cria crentes criados para as boas obras, que são absolutamente distintos dos outros. Então, vocês já me conhecem há algum tempo, prazer, eu sou o pastor Mauro. Pastor, qual dom o senhor tem? Sinceramente, eu não sei. É um dom muito específico, porque Deus pegou uma mistura de várias coisas e Ele colocou na minha vida para o serviço. Ah, pastor, mas todo pastor então tinha que ser igual ao pastor Mauro, porque é o pastor que eu gosto. Não. Pastores serão diferentes, eles têm que ter alguns dons específicos, obviamente, dentro do processo para poder fazer as coisas que fazem, mas é uma coisa absolutamente singular. Nesse sentido, vocês nunca vão ter um pastor igual ao pastor Mauro. E, sinceramente, eu espero que vocês tenham muitos pastores que sejam melhores. Mas em que sentido? Para eu comparar? Qual dos 2 pastores aqui é melhor? Vocês têm 2 pastores aqui na igreja. Vamos fazer um voto. É o pastor Mauro ou é o pastor Jonatas? Essa é a coisa mais tola que nós poderíamos fazer na face da terra. Isso nós não fazemos. Aliás, nós temos inclusive eleições pastorais, né? A igreja escolhe o pastor, volta e meia funciona assim. É porque um é melhor do que o outro? É essa ideia de fazer uma comparação e então democraticamente, não. Qual é o pastor que naquele momento e naquela hora vai servir melhor a essa congregação e a esse povo? Então pode ser que exista um grande pastor que você já conheceu, mas que ele não serve para pastorear essa igreja. Nunca vai servir. Porque os dons, habilidades e talentos que ele tem são diferentes dos outros. Então, é nesse sentido que nós precisamos entender. Paulo aqui nos dá uma lista, nós vamos rapidamente passar por essa lista, mas que você não vai poder apontar um elemento e dizer assim, esse é o dom espiritual que eu tenho. Porque, na verdade, eles funcionam como um conjunto, como um pacote que associa-se, inclusive, às suas habilidades naturais. Então, não adianta eu dizer, eu já tentei convencer o pessoal aqui da música várias vezes, que eu devia fazer um solo e cantar para a igreja. Eles não deixam. Porque eu não tenho essa habilidade. E eu podia dizer assim, não, irmãos, pela autoridade que me foi dada, Deus me deu o dom de cantar, não é? Não existe esse dom na Bíblia, certo? Cantar é uma habilidade para todos nós, melhor ou pior, todos nós temos que cantar. E nós podemos aprender a cantar, mas isso não é um dom espiritual. Mas aquela pessoa que vem e nos ajuda aqui, cantando, ajudando as vozes da congregação, ela tem sim dons espirituais. Assim como os músicos que vêm e tocam, eles têm que ter algumas habilidades ou desenvolver essas habilidades naturais que receberam para poder tocar os instrumentos. Mas o dom espiritual deles não é tocar. Na igreja contemporânea inventaram a classe dos levitas, né? Pegaram lá do Antigo Testamento o pessoal que era responsável da tribo de Levi para fazer o coral. Você imagina como é que funcionava? Eles tinham que ver quem tinha voz, quem conseguia cantar, uma série de outros, e eles se chamam de os levitas contemporâneos. Essa classe não existe na igreja moderna. Todos nós fomos chamados para a adoração, agora, de acordo com as habilidades e o dom de serviço de cada um, nós vamos ter as pessoas que virão aqui nos ajudar a tocar e cantar.
Então, pode ser que no nosso meio tenha alguém que toque um instrumento muito bem e a gente nem descobriu ainda, ok? Mas essa pessoa ela não tem o dom de ser levita, ou de ser... Não, inclusive pode ser que ela esteja numa fase da vida dela que ela diz assim, pastor, eu quero fazer outros serviços no corpo de Cristo, eu não quero fazer esse. E ela não estaria negando o dom que ela tem, ou o dom espiritual, porque esse não é o dom espiritual, o dom é o serviço. Muito bem, então nós temos diferentes dons segundo a graça. Aqui o apóstolo Paulo vai listar 7 deles. 7 deles. E a gente pode, obviamente, olhar para eles rapidamente e entender o que eles querem dizer. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada, e agora então nós vamos pegar e usar esses dons diante de Deus, esses carismatas, ok? Que são aqui listados 7 deles, para que nós possamos usá-los dentro do corpo de Cristo. O que eu preciso entender, a parte mais importante de ser entendida, é que ela é para ser usado para o serviço. Não é para você brilhar, não é para você aparecer, não é para você se tornar melhor do que o outro, é para servir. Geralmente a gente divide esses dons listados nas listas, né? Existe uma lista em 1 Coríntios 12, existe uma lista em Efésios 4, existe essa lista aqui. Geralmente a gente divide esses dons em 3 categorias. São aqueles que são os dons de falar, ensino, profecia, exortação, conhecimento. Os dons de liderar, governo, administração, sabedoria. E os dons de serviço, que são o dom de contribuir, dar, misericórdia, hospitalidade. E no tempo do Novo Testamento, haviam os chamados dons extraordinários, que Deus usava certas pessoas para realizar milagres. Havia o dom de falar em línguas, o dom de curas. Às vezes as pessoas dividem esse grupo de dons em dons extraordinários. Muito bem. Quais são os dons que estão aqui na nossa lista nessa manhã e que nós precisamos olhar e observar? O primeiro deles, o apóstolo Paulo fala no dom de profecia. E o dom de profecia, eu preciso entender, no período do Novo Testamento, primeiro, vamos voltar aqui, no Antigo Testamento havia os profetas, que eram homens que inclusive vários deles deixaram um registro daquilo que Deus lhes instruiu nas páginas das Escrituras. No Novo Testamento nós tínhamos os apóstolos, que também cumpriram o mesmo papel, mas no Novo Testamento haviam profetas nas igrejas locais. A gente lê isso no livro de Atos. Então a gente vê que alguns homens e mulheres, inclusive, falavam à igreja, talvez de uma maneira estática, recebendo algum tipo de instrução direta para dar à igreja. Em tese, nós acreditamos que esses dons eles não estão mais presentes na igreja. Nossa confissão de fé diz que os antigos meios de revelar que Deus havia dado cessaram, e agora nós buscamos essa revelação de Deus na Bíblia. Você vai me perguntar por quê, e a minha resposta é: eu não sei, porque Deus fez assim historicamente. Mas o que nós encontramos aqui é esse dom de profecia, e eu não acredito que nessa lista especificamente o apóstolo Paulo esteja se referindo às profecias que eram feitas extraordinárias na igreja. Eu acredito que aqui o apóstolo Paulo diz assim, que essa profecia seja feita segundo a proporção da fé. A expressãozinha que aparece aqui é segundo a analogia da fé. O que é a analogia da fé? De acordo com a fé que foi revelada. Ou seja, esse que falava à igreja, na igreja de Roma, ele não poderia falar
fugindo daquilo que é a revelação geral de Deus na Escritura, na palavra. Naquele tempo era o Antigo Testamento. Ele não podia ir além daquilo. Nesse sentido, é o sentido da profecia, daquele que o próprio apóstolo Paulo fala que o profeta fala aos homens edificando, exortando e consolando, e isso acontece por meio da pregação. Então aqui o profeta ou a profecia é a pregação. Como é que você avalia isso? Ora, você está vendo aqui o seu pastor pregar. Se o seu pastor começar a fugir daquilo que a Bíblia diz, joga pedra nele. Exorta, fala. E cuidado com aqueles que são os falsos profetas. O papel desse profeta é concentrar-se naquilo que a Escritura diz. Hoje, o Antigo e o Novo Testamento. E às vezes as pessoas me vêm com perguntas: pastor, mas e se isso, e se aquilo, e se aquele outro, e se aquele outro? Eu costumo responder o seguinte: eu prefiro errar, porque eventualmente eu vou errar. Entre Gênesis e Apocalipse. Mas não na loucura da minha mente, porque a minha mente é louca, eu posso garantir para vocês. Então, esse que é capaz de falar, e esse falar não significa só o falar do púlpito da igreja, você pode exercer esse ministério de outras maneiras, conversando com as pessoas, aprendendo da Escritura e trazendo a instrução da Escritura para essas pessoas. Você pode ser usado por Deus com esse ministério. Mas vamos parar aqui mais um pouquinho e pensar: pastor, ok, o senhor disse aí que talvez então o senhor tenha esse dom de ministrar e trazer a exortação, o consolo da Escritura. O que isso demanda? Isso demanda várias coisas. Primeiro, eu tenho que saber falar. Não tem jeito. Concorda comigo? Tem que ter uma habilidade. Ora, essa habilidade de falar, ela pode ser desenvolvida pelas pessoas. Entretanto, normalmente a gente encontra gente que tem habilidade natural para falar e que então Deus usa essa pessoa e essa maneira dessa pessoa falar para trazer o dom ou para manifestar esse dom para a igreja de Jesus Cristo. Pode ter pastor que não sabe falar em público, eu já conheci e são bons pastores. Eles ministram de outras maneiras. Talvez seja até aquele que não tem o dom da pregação da palavra. Mas é importante que haja essa condição dupla, não é? A habilidade que é usada. Eu costumo dizer o seguinte, eu ouvi isso de um velho professor meu. Ele fala assim: quem são as pessoas que são potenciais professores no mundo? Ele diz: o primeiro grupo de professores que são potenciais professores no mundo são irmãos mais velhos. Por quê? Porque ele aqui começa o quê? Desde criancinha a ensinar o mais novo. O irmão mais velho, ele tem um potencial maior do que o outro. Não estou dizendo que o outro não vai ter, mas ele tem um potencial diferente, porque ele vai ensinar desde a infância. Então ele usa esse primeiro dom dizendo: olha, é o ministério de exortar a partir da palavra a própria igreja de Jesus Cristo. O segundo que ele fala, ele fala de dom de esse ministério. A palavra aí é diaconia, ok? Então ele diz assim: se alguém tem o dom de ser diácono, de ministrar para o outro, que ele ministre com dedicação. Ou seja, se o seu trabalho na igreja é servir o outro, se empenhe em fazê-lo. Você não pode servir por constrangimento. Suponha que a gente divida aqui, a gente vai dividindo, está dividindo aos poucos os diferentes ministérios e trabalhos na vida da igreja, e o seu trabalho, ou você seja chamado ou designado, ou você se ofereça: pastor, eu quero fazer tal coisa na igreja. Que bom, irmão, que bom, irmã. Só que para fazer isso você vem empurrado, amarrado, emburrado, por obrigação. Por favor, peça para sair. Ninguém pode fazer ou exercer ministério se aquilo não fluir do seu coração. Não estou querendo dizer que de vez em quando você não possa estar cansado.
até que de vez em quando você não tenha preguiça, por causa do cansaço, mas a dedicação é fundamental. Terceiro, ele fala de ensino, e aquele que ensina, faça com esmero. O que é ensinar no corpo de Cristo, queridos? É tornar a palavra de Deus clara e compreensível para a igreja. E de novo, pode ter um professor que não é pregador e pode ter um pregador que não é professor e vice-versa, mas é fato que existe uma gama dentro desse ministério de ensino que pode funcionar bem para um em determinado contexto, pode ser num grupo pequeno, pode ser num grupo grande, pode ser com crianças, pode ser o ensino entre os seus pares e por aí vai. Então, quando alguém é chamado para o nosso departamento infantil para ensinar, não é? Essa pessoa precisa ter essas habilidades. Eu gosto de crianças. Gostar de criança é uma coisa. Ensinar as crianças é outra coisa. Agora, você diz assim, eu quero ensinar as crianças, mas eu não gosto de criança, aí não dá certo. Concorda comigo? Não vai funcionar. Vai. Então, são coisas que precisam ser aprendidas. Agora, o esmero tem que ter. A gente tem que olhar para quem faz aquilo e ver que o olho brilha, que há real vontade e desejo de ver pessoas crescendo por meio do ensino. Aquele que exorta, faça com dedicação. Talvez a melhor palavra aqui seja o dom, seja o encorajamento. Encorajar os outros. Tem gente no mundo que é encorajadora, que ela sabe sempre, a todo tempo, dar uma palavra de encorajamento, seja na situação negativa ou na situação positiva. Ela sabe chegar naquela situação e falar com outra pessoa e encorajá-la, seja por meio do aconselhamento, seja por meio de dar o apoio ao outro, seja inspirando outra pessoa. Olha, eu quero fazer assim, obrigado porque você me encorajou a fazer isso. Isso pode ser uma coisa que, inclusive, pode ser treinada. E aqui segue a propaganda, não é? O pastor Jonatas vai começar que dia? 6/10, aos sábados. Que hora? 9:30 da manhã. Um curso de aconselhamento bíblico aqui. Então, você pode vir aqui para aprender o ministério do encorajamento. Serão 10 aulas que vão passar desse ano e vão até o começo do próximo ano. Encorajamento. Mas eu não sei fazer um aconselhamento formal com uma pessoa. Gente, às vezes você aprender poucas coisas de encorajamento pode ajudar, ou de aconselhamento, pode ajudar profundamente alguém que se encontra numa situação na qual ela ficou cega até para enxergar um texto da Bíblia. É você chegar para alguém que está dizendo assim, olha, eu estou sofrendo, eu tenho medo. Você abrir o Salmo 46 e dizer assim, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, e explicar para ela como Deus é refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. E assim você encoraja alguém por meio do aconselhamento. Então, esses dons de encorajar e exortar, eles vão ser aqueles dons que vão ser trabalhados na consciência, nos sentimentos, na mente das pessoas para o seu conforto. É a aplicação da verdade da Bíblia, incentivando as pessoas a viverem corretamente, justamente, piedosamente. O próximo dom é o dom da contribuição. E aqui envolve dois tipos. Envolve a contribuição de dar financeiramente. São aquelas pessoas que aprendem a ser desprendidas. E aqui, de novo, eu volto, nós temos a expectativa na igreja. Quando você entrou para essa igreja como membro, nós fizemos um pacto de membresia. Nesse pacto de membresia nós dissemos que esperamos que você contribua com seus dízimos e suas ofertas. Então nós temos essa expectativa na vida da igreja, mas aquela contribuição
que é extra, que vai além, que pode ser financeira, que pode ser na forma dos seus, bens. Tem gente que está sempre disposta com aquilo que tem. Pode usar. Está aqui para o serviço. Ele diz assim, que seja com liberalidade, generosidade. É algo que algumas pessoas experimentam por meio, crescem espiritualmente por meio desse dom da liberalidade nas suas contribuições. Próximo, aquele que preside, é um dom de liderança. Liderança são aquelas pessoas que têm o dom de ajuntar a gente em volta delas, para o bem. Porque tem gente que tem o dom de ajuntar para o mal. Aqui no caso do corpo de Cristo, ajuntar pessoas, dar-lhes uma visão e inspirar essas pessoas a chegarem num alvo e num objetivo. Então é um dom que nós precisamos em várias áreas da igreja. Às vezes a igreja diz assim, não, o pastor deve ter esse dom de liderança, nós temos até 2, então tem muito dom de liderança. Não é assim que funciona. E tem muita coisa na nossa igreja que não caminha, que não anda como da melhor forma possível, porque nós ainda não encontramos os líderes para fazer isso, as pessoas ainda não apareceram com esse dom de liderança. Agora, a gente costuma às vezes fazer na igreja o seguinte, a gente divide, né? Tem esse ministério, esse ministério, esse ministério, esse ministério, e aí a gente diz assim, na igreja tem X pessoas com dom de liderar, e aí todo ano a gente vai trocando essas pessoas e coloca, isso começa a virar uma coisa empurrada. E esse ano me puseram para tal coisa. Esse ano me puseram para tal coisa. E aí as pessoas vão se arrastando até o fim do ano, sem diligência naquilo que fazem, não é? Sem que o coração esteja lá totalmente envolvido. E por último, aquele que exerce a misericórdia. O texto diz que devemos fazer isso com alegria. Especificamente aqui é aquele dom de olhar para o pobre, para o doente, para o enfraquecido, para aquele que está na cadeia, para aquele que é viciado, para aquele que talvez seja o idoso na igreja que já não tem mais energia para tanta coisa. E você agir com misericórdia, fazendo isso com desprendimento. Fazendo isso do fundo do seu coração para glorificar a Deus. Então, finalmente, irmãos, nós não somos salvos por obras, mas depois de salvos, nós experimentamos a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, quando nós aprendemos a fazer a vontade dEle, renovando a nossa mente, servindo o corpo. Não é um mar de rosas, gente. Sempre vai ter luta interior. E às vezes nós vamos ter lutas entre nós. O que eu sempre digo para a igreja é o seguinte, irmãos, conflitos nós sempre vamos ter. Aliás, quem aqui não tem conflito em casa, levanta a mão. Só eu? Todos têm conflito em casa, não é? Nós temos conflito no nosso lar. É lógico que nós vamos ter também aonde? Na igreja, ok? A grande pergunta, tanto no lar quanto na igreja, é como nós vamos resolver os conflitos. Se nós vamos fazer de maneira bíblica ou se nós vamos fazer de maneira carnal. Se nós vamos fazer como sacrifício ou se nós vamos fazer por egoísmo. Mas o conflito sempre vai existir. Então, nesse processo, com as nossas lutas, nós vamos ter que apresentar esse culto racional, esse culto de vida, mesmo com o conflito do homem interior. Mas é nesse ponto, buscando fazer a vontade de Deus, é que nós experimentamos o fruto de uma mente que não se conforma, que experimenta qual é a boa, perfeita e agradável a vontade do Senhor. Como é que a gente faz isso? Primeiro, você precisa aprender a entregar a sua vida como esse sacrifício, ok? É uma decisão que você vai tomar ou não. Porque você pode continuar agindo de maneira egoísta. Você pode continuar dizendo assim, eu vou fazer, mas eu vou colocar a condição A, a B, a condição B. Eu faço se. Não.
O sacrifício não é si, o sacrifício é inteiro, o sacrifício é completo. Nós fomos designados por Deus para cumprir um papel dentro do corpo de Cristo. E você pode ter esse papel. Os visitantes agora fechem os ouvidos, que eu vou falar para a igreja e você não pode ouvir, certo? Uma das coisas mais importantes na vida da nossa igreja local, queridos, é a recepção dos nossos visitantes. É uma das coisas mais importantes que nós fazemos aqui. Então, você que é visitante e não está ouvindo, nós nos empenhamos, quando você chega aqui, em fazer você se sentir bem. Ah, pastor, eu não consigo fazer isso não. Paciência. Todos nós podemos fazer isso. Sabe como é que isso começa? Isso pode começar com um sorriso compartilhado ou com uma lágrima derramada com o outro. Mas essas coisas precisam ser intencionais. E desde o começo, como a gente é uma igreja bem pequenininha, né, a gente tinha necessidade de ver as outras pessoas chegando, a gente acostumou a fazer isso, as pessoas chegavam. As igrejas grandes, elas, agora todo mundo está lá, já está grande, já tem gente suficiente, então a gente não se importa mais com quem vem. Exatamente o contrário. Às vezes passa uma pessoa por esse portão com uma necessidade profunda no coração e o seu sorriso pode ser o dom do serviço, do encorajamento para essa pessoa nessa manhã. Essa vida pode ser mudada pela sua vida. Você entende isso? Mas se você chegar aqui focado nos seus problemas só, e eu sei que você tem, e eu tenho, e você não chegar para servir, nós vamos perder a oportunidade de abençoar o outro. Pensa assim, Deus pode me usar para abençoar a vida de outras pessoas. Entrega a sua vida como um sacrifício vivo. Eu vou dar uma bronca aqui em vocês todos. Os visitantes de novo, fechem os ouvidos, a bronca é para a igreja. Irmãos, esse momento que a gente passa aqui, esse café, os irmãos que vêm fazer o café aqui para vocês, chegam cedo. Eles vêm aqui arrumar, eles vêm organizar, eles vêm... Sabe para quê? Para você tomar café. Sabe por quê? Porque essa meia hora que nós passamos juntos aqui abençoa a nossa vida. E a bronca é a seguinte: eu vou deixar para chegar lá na frente. Você perde a comunhão, você perde a oportunidade, você perde o sorriso, você perde a lágrima, você perde o parabéns, você perde a convivência. Pastor, mas igreja, se isso é igreja, se resume a essa meia hora? Não, é só o comecinho. É só o comecinho. Então, você precisa discernir o seu dom procurando o seu papel no serviço do reino. Às vezes ele é solitário, às vezes é uma coisa que você vai fazer sozinho, às vezes mas servindo o corpo. Sozinho, mas servindo o corpo. Faça um julgamento sóbrio de você mesmo. Faça as perguntas certas. O que me dá alegria fazer? Para as coisas aqui funcionarem, tem muita gente fazendo um bocado de coisa. Tem gente que faz as compras. E a gente não sai em 12 para ir fazer compra. Vai uma pessoa. Tem gente que limpa, tem gente que organiza, tem gente que pensa, tem gente que faz reunião. Eu sei que é a pior parte. Às vezes as pessoas perguntam, qual que é a sua linha de trabalho? Assim, fazer reuniões. Mas tem que fazer, para que as coisas andem. Pergunta o que é que você pode fazer. O que é que inclina o meu coração? Quais são os problemas que eu vejo e que eu posso ser parte da solução ao invés da reclamação? Porque muitas vezes a gente tem uma cultura de reclamar. Pastor, não estou gostando. Por quê? Porque tal coisa não está funcionando. Ou porque tal coisa não acontece. A minha pergunta sempre é, o que você pode fazer por isso? O que é que você pode fazer por essas coisas? Você se sente inclinado, pesado no seu coração ao ver a pobreza à nossa volta? Ou você olha para a igreja e fala assim, pastor, tem um negócio que está desorganizado. E eu sei que tem muita coisa que está desorganizada.
A grande pergunta é como é que você vai ajudar a organizar sem se colocar como o centro das coisas, que esse é o nosso problema. Eu só faço se for do meu jeito. E aí as coisas podem ser perigosas. Em outras palavras, você já tem o dom. Você já tem os dons do Espírito Santo. Eles já estão aí. Deus já te fez nova criatura. Então, faça as perguntas. Experimente. Pode ser que você diga assim, pastor, eu acho que eu tenho o dom de ensinar. Eu vou ser sincero com você. Eu vou te dizer, irmão, nunca vi, então não sei. Eu vou dizer para você, irmão, eu acho que você não tem o dom de ensinar, porque eu já vi você conversando em determinada situação, tentando explicar um negócio e no fim todo mundo saiu mais confuso do que antes. Isso não é dom de ensinar. Às vezes eu faço isso, eu sei, me perdoe, mas eu tenho que usar e eu tenho que testar. Está cheio de coisa para ser feita na igreja. Você precisa testar o que você pode fazer. Às vezes eu vou observando, eu sou um dos meus trabalhos, eu deveria ter o dom de liderança, pelo menos, não é, para poder liderar a igreja, eu vou observando as pessoas. À medida em que eu vejo nelas os dons e os talentos e as possibilidades, eu chamo elas para fazer isso, aquilo, aquele outro. Me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma luta grande, vocês sabem que a nossa igreja nem placa tem ainda na porta. A nossa igreja funciona por convites, pessoas que convidam os outros, e por mídia social. Até hoje nós estamos apanhando nessa área. Mas eu tenho muita gente aqui que faz. Alguns já fizeram assim, ó. Então é porque você não tem, não é o seu negócio. Ótimo, mas eu sei que é cheio de gente que pode fazer. Às vezes vocês me veem aqui na frente, enquanto está acontecendo alguma coisa, eu tenho que abrir o meu celular aqui para compartilhar o culto que está sendo transmitido. Ou seja, eu preciso de alguém que pegue o meu celular, alguém que eu confie, tá? Porque senão vai ligar para outra. E que faça esse serviço, que durante a semana faça outros serviços. A gente precisa. E tem que servir com essa liberalidade necessária. O que é que você pode fazer? Teste. E pode ser que você faça o teste e diga assim, pastor, não era isso não rolou. Ótimo. Tem outras coisas, milhares de coisas a serem feitas no corpo de Cristo. Estude essas listas da Bíblia, elas podem te dar um começo, pelo menos. Mas, sobretudo, use, faça, identifique, envolva-se, pensando de você mesmo aquilo que convém, a medida certa daquilo que nós recebemos de Cristo. E se você quer saber se está funcionando esse dom na sua vida, no serviço que você faz, é simples. No final das contas, as pessoas amaram mais, você amou mais o próximo ou não? Você fez com que alguém amasse mais a Cristo ou não? Ou você fez alguém sair chateado, magoado, emburrado e assim por diante? Você vai descobrir o tamanho do dom por esse caminho. Dessa maneira. O fato, fomos chamados para trabalhar. Se você está aqui nessa manhã e você não conhece a Jesus Cristo, saiba de uma coisa. Se você vier a conhecê-lo, você vai conhecê-lo para receber um presente. E depois de receber o presente, ele vai te usar e fazer a sua vida ter sentido. Porque no corpo de Cristo e no serviço de Cristo, a minha vida tem sentido. A sua vida tem sentido.